Para quem não fugiu das aulas de história, deve ser um conhecimento comum que os seres humanos, desde os primórdios, foram evoluindo suas formas de comunicação. Em um primeiro momento, a comunicação ocorria de forma oral. Ainda no período das cavernas, surgiram os desenhos rupestres. Até hoje, esses desenhos são uma das principais formas de sabermos como os seres humanos viviam e se organizavam antes do surgimento das primeiras grandes civilizações. Os tipos de escrita mais antigos que se tem conhecimento hoje foram utilizados na região do Crescente Fértil, tábuas de argila com escrita cuneiforme e os famosos hieróglifos egípcios se encaixavam neste período. A figura dos escribas se torna fundamental nesta sociedade. Com o passar do tempo, pergaminhos e papiros são substituídos pelo papel. As cartas, documentos oficiais e livros tornam-se importantes meios de comunicação e hoje nos servem como documentos históricos. Em cada período histórico, podemos encontrar fatos relacionados à comunicação, responsáveis por mudanças ou fatos históricos que ajudaram a moldar o nosso presente, seja através de pombos-correios, jornais, telégrafo, rádio, TV, telefone ou computador. No passado, havia uma demora para a troca de informações, quando receptor e emissor estavam à distância. No presente, a comunicação se dá de forma instantânea. As comunicações podem ocorrer nas seguintes formas: oral, escrita, digital, visual, libras e braille. A comunicação pode ser tipificada em individual e de massa. Quanto à classificação dos meios de comunicação, eles podem ser escrito, sonoro, audiovisuais, multimídias e hipermídias. Os meios de comunicação mais usados hoje são televisores, telefones e computadores. No caso dos dois últimos, sua importância cresceu graças ao surgimento da internet. A facilidade na difusão de informações pode ajudar a melhorar o conhecimento das pessoas. Uma população menos ignorante é fundamental para tomar decisões acertadas e, dessa forma, conseguir avanços importantes em todas as áreas possíveis. Porém, no momento atual, estamos vivendo um fenômeno preocupante com a modernização dos meios de comunicação, sua popularização e a capacidade de levar informações de forma rápida a um grande número de pessoas. Todo esse potencial vem sendo utilizado de forma negativa. Em vez de espalhar informações, esses meios de comunicação vêm sendo muito utilizados para disseminar desinformação. Estamos falando da fake news. Esse termo tornou-se popular. Notícias falsas são desmentidas aos montes todos os dias, mas nem sempre são desmentidas de forma rápida o suficiente para evitar que provoquem estragos. Pessoas tiveram perdas financeiras, outras saíram feridas e algumas perderam a vida devido a notícias falsas. Eleições foram decididas com a ajuda de estratégias de desinformação na Rússia, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. O fenômeno do uso dos meios de comunicação em massa, quando utilizados para desinformar, contribui para que pessoas de má índole atinjam seus objetivos. Isto é um dos grandes desafios da sociedade atual. Mesmo com toda a facilidade para a circulação de informações, é comum que a desinformação se espalhe através de redes sociais, sites e canais de plataformas de vídeo não confiáveis que fazem uso do recurso do clickbait, e políticos inescrupulosos passaram a criar equipes, em alguns casos pagos com recursos públicos, em regime de dedicação exclusiva, produzindo materiais com o objetivo de desinformar as pessoas para que estes políticos possam atingir seus objetivos. Temas que seriam vistos como absurdos algumas décadas atrás são levados a sério por um monte de gente nos dias de hoje. Planeta misterioso que vai acabar com a Terra daqui a 6 meses, asteroides caindo na Terra 5 ou 6 vezes por ano,
terra plana, Sumiu! E morreu! vacinas maléficas, nazismo de esquerda, mamadeira erótica, ursal, Brasil comunista. Ditadura é melhor que democracia. Fetos adoçando refrigerante, direitos humanos só servem para bandidos, políticos que enriquecem de forma inexplicável, mas são honestos, entre muitos outros exemplos. Tudo isso torna necessário que tomemos o cuidado de sempre buscar fontes de informação diversas, ou pelo menos fazer pesquisas para checar informações duvidosas ou sensacionalistas. Mesmo com esses cuidados, é preciso se atentar para não ficar preso a bolhas digitais. Grupos em redes sociais ou redes de site ou canais em plataformas de vídeo com objetivos comuns, que tendem a passar as mesmas informações, com o intuito de convencer seus usuários da veracidade dos fatos divulgados por estas redes. Outro fenômeno que precisa de atenção nos dias atuais é a utilização dos meios de comunicação como forma de resistência cultural, que é revelado a partir de reivindicações sociais ou ascensão econômica de grupos minoritários ou marginalizados pelas elites sociais. Desta forma, podemos ver grupos indígenas utilizando os meios de comunicação para disseminar ou manter vivas suas práticas culturais, organizações sociais lutando pelos direitos de grupos minoritários e artistas saindo da periferia para fazer carreira nacional ou até internacional. Também é interessante destacarmos que existem alguns países que, através de seus governos, regulam a informação, repassando para a população apenas aquilo que julgam necessário e ideal, impedindo a livre manifestação e promovendo a alienação das notícias. Em momentos que o país enfrenta alguma crise, seja de ordem política, econômica, social ou sanitária, os meios de comunicação não repassam a notícia verdadeira. Existem alguns países que aderem a esse tipo de embargo. Vamos falar um pouco sobre eles? A China é conhecida pela sua extensão territorial, sendo o quarto maior e por ser uma nação populosa com cerca de 1,3 bilhões de habitantes, sendo uma república socialista com apenas um partido. Esse país passou por diversas mudanças no decorrer da história, mas foi com a Revolução Cultural que se destacou, com mudanças na forma de gerir a máquina pública até a regulamentação de alguns direitos. Como exemplo, citamos o caso da imprensa, que é regulamentada pela Xinhua News Agency, o órgão de notícias oficial. O governo determina como deve ser feita a cobertura dos eventos mais sensíveis. Além da cartilha, a Xinhua produz matérias e a maior parte dos veículos simplesmente reproduz esse conteúdo, muitas vezes em um ato de autocensura. Afinal, o governo pode até prender jornalistas que desrespeitam suas ordens. Por isso, quase tudo que é assistido ou lido é produzido pelo governo, de maneira que a população nem se dá conta da censura. Além da mídia, o governo realiza bloqueio na internet, através do chamado escudo dourado, um firewall que bloqueia sites que criticam o governo e impede que a população tenha acesso a informações de outros países. Recentemente, o governo chinês recebeu várias críticas por terem tentado abafar e demorado a alertar sobre o surgimento e riscos do novo coronavírus. Outro exemplo, agora bem mais próximo do Brasil, é a Venezuela. Após inúmeros embates em busca do poder, principalmente no governo de Hugo Chávez, o governo decidiu se contrapor às grandes mídias, tendo em vista que elas faziam críticas e denúncias contra o governo e ajudaram, de certa forma, a tentativa de golpe ocorrida em 2002. O governo implementou empresas de televisão estatais ou investiu em veículos dispostos a noticiar de forma favorável ao governo. Ao mesmo tempo, criou dificuldades para a existência de mídias que noticiavam informações desagradáveis ao governo. Outra medida tomada contra essas mídias foram discursos que jogavam os populares
apoiadores do governo, contra estes veículos de informação. O cidadão venezuelano recebe, de um lado, notícias apoiando o Estado e, de outro, ainda existe uma imprensa paga, criticando o governo. Entre esses dois, apanham de todos os lados a mídia independente, geralmente pequenas organizações voltadas a fazer uma imprensa isenta. A partir disso, existem discussões sobre a efetividade da crise na Venezuela e da forma que essa informação chega às populações venezuelana e internacional. No Brasil, temos algo parecido. É notório que existe uma grande empresa que domina o setor de comunicação, a Rede Globo, que tem a posse dos maiores canais de televisão, rádio, jornais e revistas. Tal domínio é passível de críticas por parte da população, em que muitos alegam que a empresa manipula a informação para repassar apenas aquilo que a interessa. Essa questão faz surgir diversos debates, desde a importância de analisar os fatos através de outras empresas, a questões de insinuações da imprensa planejar um golpe para derrubar governos que não lhe tragam vantagens. Outro fato é que nossos governantes, em vários casos na história, tentaram manipular as informações que chegam até a população, abafar casos de corrupção, impedir o crescimento de políticos de oposição, esconder atitudes equivocadas realizadas pelo governo e espalhar todo tipo de informação que possa manipular indivíduos a agir de acordo com os interesses do governo. É muito comum ouvir dizer nos dias de hoje que no período da ditadura militar não existia corrupção, mas vale lembrar que quem ousasse denunciar o governo daquele período poderia ser caçado, torturado e sumir de forma inexplicável. Outro exemplo foi a epidemia de meningite que assolou o Brasil na década de 70 e que foi omitida a todo custo por parte do governo ditatorial. Em nosso tempo, não nos faltam exemplos de ações de governantes para desinformar a população no Brasil, veicular notícias falsas para confundir a opinião pública, omitir informações que possam prejudicar o governo e incentivar ataques de seus seguidores a veículos de comunicação que desagradem a quem está no poder. Os meios de comunicação não param de evoluir e são de extrema importância em nossa sociedade. E a qualidade das informações veiculadas nos meios de comunicação são determinantes para que haja avanços ou retrocessos na nossa sociedade.